Sejam bem-vindos todos que estão conectados conosco neste momento. Agradecemos primeiramente ao Centro Ismênia de Jesus por esta oportunidade que está sendo dada. O tema de hoje é a ressurreição de Lázaro. Ela tem como referência o capítulo 15 da Gênese e o Evangelho de João. Vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Criador e agradecer por todas as benesses que Ele nos envia diariamente, toda essa energia, esse amor que vem dEle para todos nós, fortalecendo o nosso corpo físico e o nosso corpo espiritual. Muito obrigada, Senhor, por toda oportunidade de redenção que depositas em nossa caminhada evolutiva. Kardec, nesse capítulo da Gênese, no capítulo 15 da Gênese, ele comenta o seguinte, que de todos os atos de Jesus, que mostrou para nós o seu grande poder, o que era mais numeroso foram as curas. Com isso ele queria nos mostrar que o poder estava com aquele que fazia o bem. Por isso que em todo lugar que ele ia, ele sempre propiciava o bem para todos que estavam à sua volta, né? Ele não se prendia aos fenômenos materiais, para que ele não fosse encarado como um feiticeiro, lembrando que muitos, principalmente fariseus, diziam que ele tinha parte com o demônio pelas coisas maravilhosas que ele realizava, né? E com essas curas que ele fazia, ele queria com isso conquistar o amor, o coração das pessoas para ele. Porque vocês imaginem, naquela época de poucos recursos, de pouco conhecimento, as pessoas que tinham doenças terríveis, dolorosas demais, como no caso a lepra, e que através de um toque dele, ele reconstituía membros, ele cicatrizava ferimentos, tudo, fazia o cego ver, o paralítico andar. Imagine para essas pessoas que foram beneficiadas com essas curas, né? Então ele conquistava o coração dessas pessoas para ele. No Evangelho de João, ele comenta uma passagem de Jesus com Lázaro. Lázaro, Maria e Marta eram irmãos que tinham muita amizade com Jesus. Toda vez que Jesus ia até a Betânia, ele passava na casa dos irmãos, né? Então eles tinham muita amizade. Mas certa vez o Lázaro adoeceu. As irmãs dele fizeram todo o possível para ajudá-lo a recuperar a saúde. Foi em vão. Então o que elas pensaram? Enviaram uma pessoa até onde estava Jesus, que Jesus estava numa cidade próxima da deles, para avisá-lo da doença do irmão, que estava muito mal. E assim foi feito. Jesus recebeu o recado, mas ele permaneceu no mesmo lugar, fazendo as suas pregações. 2 dias depois, ele reuniu seus discípulos e disse para eles: vamos à Judéia, mas antes eu tenho que acordar o meu amigo, que era o Lázaro no caso, né? E aí ele vai para Betânia. Chegando em Betânia, Marta, que era uma das irmãs do Lázaro, vem de encontro a Jesus. Chorando muito, ela diz a ele: mestre, se tivesses vindo antes, meu irmão não teria morrido. Aí Jesus diz para ela: seu irmão ressuscitará. E pergunta por Maria. E ela volta para casa em busca de Maria. Maria vem com a Marta e também fala a mesma coisa que a Marta para Jesus. Mestre, se tivesses vindo antes,
meu irmão não teria morrido. Jesus, olhando as duas, chorando muito, se apiedou delas e disse: Onde está ele? Onde vocês o puseram? Levem-me até ele. E aí, as irmãs e mais uma multidão que estava ali acompanhando Jesus seguem até onde estava o corpo de Lázaro. Chegando lá, Lázaro tinha sido enterrado numa caverna e tinha uma pedra diante do túmulo, que era a forma como naquela época se enterravam as pessoas, né? Aí Jesus diz para a população que estava à volta dele: afastem a pedra. Quando ele fala isso, Marta se aproxima dele e diz a ele: Mestre, meu irmão já está lá há 4 dias, já deve estar cheirando mal. Aí Jesus olha para Marta e diz para ela: se creres, seu irmão irá acordar. Você creia creia em Deus. E aí ele vai em direção à caverna de onde foi retirada a pedra, eleva seus olhos aos céus, agradece a Deus, né, por aqueles momentos, e agradece pelo fato de Deus sempre atender os seus pedidos. E ele diz ainda que ele está fazendo aquilo para que aquela multidão que estava à volta dele percebesse que foi o Criador que o tinha enviado. E aí ele se aproxima da entrada da caverna e diz bem alto: Lázaro, venha para fora. Passou-se um momento e aí as pessoas assombradas viram Lázaro se aproximando da entrada da caverna, saindo da caverna, ainda com seus membros enfaixados e com a sua cabeça coberta por um sudário. Jesus, olhando para a população, diz assim: soltem-lhe as amarras, que eram as faixas que o estavam prendendo, né? E deixem-no ir. É dessa forma, mais ou menos, que João narra no seu evangelho. Assim se deu, de acordo com João, a ressurreição de Lázaro. Bom, Kardec, nesse capítulo 15 do Evangelho, ele explica toda essa situação. A gente sempre tem muita curiosidade de saber sobre todas essas curas e os milagres que Jesus fez, né? Então ele diz o seguinte: durante a obra que ele codificou, ele faz uma diferença entre ressurreição e reencarnação. Então ele diz que a ressurreição é a volta de um espírito a um corpo já morto, né? Um corpo que ele habitava e que morreu, e ele retorna a esse corpo. E a reencarnação é totalmente diferente. É a volta do espírito num novo corpo, especialmente preparado para ele, para uma nova experiência no planeta. E aí ele analisa a ressurreição de Lázaro. Diz ele que a volta de um espírito a um corpo comprovadamente morto é impossível pelas leis da natureza, né? Portanto, seria algo miraculoso. Mas que muitas vezes as aparências enganam. Até para uma pessoa experiente, né? Ela engana. Para um profissional da área, no caso um médico. Então o que ele diz? Ele acha que Lázaro foi acometido ele deveria estar num estado letárgico, de uma letargia. A letargia é uma patologia e ela dá características muito diferentes naquele corpo que todo mundo julga morto, né? Esse corpo fica com todos os seus movimentos
quase que imperceptíveis, como batimentos cardíacos, respiração, e a pessoa entra num sono profundo. Por isso, essa aparência de morte. De acordo com Kardec, o poder fluídico de Jesus era imenso. Ele poderia, sim, com seu poder fluídico, acordar de um sono letárgico esse espírito que estava prestes a deixar aquele corpo, até então tido como morto, né? Mas que na realidade o morrer e o desencarnar são coisas diferentes. Morrer é uma coisa e o desencarnar é outra. No desencarne há o afrouxamento dos laços espirituais em relação ao corpo que aquele espírito habitou. Como acontece o inverso quando se vai encarnar. Quando um espírito vai encarnar, ele se une molécula a molécula, átomo a átomo, naquele corpo que está sendo preparado para ele. E quando ele desencarna, há o afrouxamento desses laços. Então, Jesus, através do seu poder fluídico tão grande, ele poderia sim fazer retornar a esse corpo um espírito que ainda não estivesse com seus laços fluídicos totalmente rompidos, né? E aí ele também aborda, quer dizer, não seria nada de contrário às leis da natureza. E aí ele também aborda aquela parte que a Marta diz para Jesus que o irmão já deveria estar cheirando mal, porque ele já estava na caverna há 4 dias. Aí Kardec esclarece o seguinte, que existem algumas enfermidades que dão um odor muito forte ao corpo, de podridão mesmo, né? Mas que o corpo só vem a morrer quando os seus órgãos principais são afetados, né, pela doença. Então, enquanto isso não acontece, a vida acompanhando o mau cheiro. Então ele narra um fato acontecido num convento de nome Bom Pastor de Toulon, na França. Uma jovem que pertencia àquele convento, ela foi acometida de gangrena nos seus membros. E até para os cuidados que se tinha que ter com ela, era terrível as pessoas poderem realizar isso, né? Esses cuidados todos, porque o cheiro era muito forte. Mas mesmo assim, cuidaram da moça, da jovem, até o fim. E aconteceu algo surpreendente. No dia que ela desencarna, aquele odor que ela emanava acabou no mesmo momento. Essa jovem era muito querida daquela comunidade e ela pôde ser velada durante 36 horas pela população que gostava muito dela, pela comunidade, sem problema algum por causa do odor. Então, novamente, Kardec comprova que todas aquelas características do Lázaro poderiam ter acontecido e ele não estar necessariamente desencarnado ainda, né? Eu estava lendo um livro do José Carlos de Luca, que eu gosto muito dele, e numa parte desse livro ele aborda essa ressurreição do Lázaro, mas de um outro ponto de vista. Então ele diz assim, que desde aquela época que Jesus ressuscitou Lázaro, ele vem levantando um monte de mortos dos seus túmulos. Esses mortos, que ele designa como vivos mortos, são aqueles desiludidos da vida. São aqueles que passaram por algum revés, como acontece com qualquer um de nós,
Nós temos momentos felizes na nossa caminhada evolutiva, mas temos alguns momentos tristes também. Alguns são até mais marcantes na nossa vida, mas que a gente tem que aprender a superar. Então ele fala que esses vivos mortos, eles só se prendem aos reveses da vida e deixam de observar o que realmente a vida também lhes está oferecendo de bom, né? Muitas vezes a família que está à volta, amigos queridos. Então, ele esquece de tudo e foca seu pensamento nesse momento, né? Naquele momento que para ele foi doloroso e que ele não consegue esquecer, esquecendo de observar o lado bom da vida que a vida está oferecendo para ele. E aí, ele chama a atenção da gente para a atitude terapêutica que Jesus tomou em relação ao Lázaro. Então ele diz o seguinte, que Jesus, ele chega até a entrada da caverna onde está o Lázaro, mas em momento nenhum ele entra nessa caverna e traz o amigo nos braços para fora. Ele não faz isso, apesar dele ser um homem forte, ele não fez isso. Ele chegou na porta da caverna e emitiu uma ordem para o Lázaro. Lázaro, venha para fora. Aquele espírito recebeu essa ordem do mestre e se animou. Recebeu esses fluidos energéticos emanados por Jesus e aqueles fluidos fizeram com que ele despertasse para a vida. E ele vem caminhando em direção à entrada da caverna. Essa movimentação do Lázaro em relação à saída da caverna mostra que ele optou pela vida, porque Jesus, em momento nenhum, o obrigou a sair. Ele emitiu a ordem e deixou a cargo daquele espírito sair ou não. Se ele tivesse permanecido dentro da caverna, ele teria optado pela morte. Provavelmente, ele desencarnaria mesmo. Os laços fluídicos dele se romperiam. Mas, como ele recebeu aquela energia do mestre, aquilo reviveu para ele. Ele se sentiu animado com aquilo ali. Toda aquela energia, a carga energética que ele recebeu. E ele vem de encontro à vida. Aí ele analisa a segunda parte. O que Jesus fala para as pessoas que estão à volta? Tirem-lhe as amarras e deixem-no ir. Essas amarras são simbólicas, né? São simbólicas por quê? Porque elas significam todas aquelas coisas que nos puxam para baixo, que nos desanimam, que fazem da nossa vida um marasmo, que nos deixam estáticos. E o que acontece? A vida é movimento. A vida sempre é movimento. Repare uma coisa, às vezes a gente está passando por uma situação dolorosa. Para nós, naquele momento, o nosso mundo parou ali. Por exemplo, a perda de um ente amado, ou por morte, ou por afastamento, seja por que for. Aquilo pesa para você. Para você, dentro do seu coração, seu mundo parou ali. Mas o que acontece com a vida à nossa volta? Ela continua célere, tudo está continuando, nada parou. O sol nasce ao amanhecer, se põe ao entardecer, a vida flui, a natureza continua, nada parou. Mas nós estamos parados naquele sofrimento. É isso que Jesus veio mostrar para nós. Ele veio mostrar o seguinte, olha,
essa experiência que você está passando agora é um momento, seja ela boa ou ruim. Você está caminhando pela eternidade. Cada hora você está numa experiência diferente. Você vai acumulando sabedoria nessa sua caminhada. Você vai aprendendo, você vai se libertando das suas imperfeições, vai adquirindo essa sabedoria que só a vida traz, utilizando esses ensinamentos que ele deixou. Para quê? Para que a gente vivesse de forma mais light, encarasse esses nossos problemas de forma mais tranquila, mostrando que tudo vai passar, sempre, até que a gente chegue no ápice da nossa perfeição relativa. Nós temos muito conhecimento ainda para adquirir e temos muitas imperfeições para a gente se despojar, né? Então, com tudo isso, todos esses ensinamentos, Jesus passou para nós. Jesus já está nos chamando há muito tempo. Ele já chegou na porta da nossa caverna, né? Onde às vezes a gente se abriga quando estamos passando momentos dolorosos. O que a gente quer fazer? Quer ficar ali, ó, no cantinho, né? Mas ele está chamando, sai disso, vem para a vida, vem viver. Nós somos os Lázaros modernos. Então ele está nos chamando, né? O De Luca elaborou esse pensamento, essa análise em relação a essa passagem de Jesus com o Lázaro, que vem bater no mesmo ponto de vista de um filósofo que estava dando uma entrevista para uma repórter. Era um filósofo inglês de nome Alan Bottom. Ele estava dando uma entrevista e falando justamente sobre isso, sobre os nossos momentos de dificuldade, de tristeza e tal. Então ele estava falando para essa repórter que às vezes ele se sentia assim meio para baixo, né? Triste com alguma coisa que tinha acontecido e de difícil resolução. Então o que ele fazia? Ele ia até um aeroporto. Chegando lá, não para viajar, mas chegando lá, ele ficava observando a partida e a chegada dos aviões e de pessoas. E ele ficava observando cada pessoa que descia, que tinha parentes, amigos esperando. Então ele ficava imaginando que aquelas pessoas tinham vindo para uma nova vida, ou estavam indo para uma nova vida, para um novo país, para várias modificações que poderiam estar ocorrendo na vida daquelas pessoas. E que o aeroporto, ele caracterizava isso, movimento. E que a vida, como disse o De Luca, concluiu o De Luca, que a vida é movimento. Quando ele observava aquilo, dentro dele, ele arrumava forças para voltar para sua residência e tal, e tinha forças para lutar contra aquilo que estava sendo difícil para ele resolver. E ele vinha animado, lembrando o seguinte, que a vida é repleta de oportunidades, que ela é realmente movimento e que a gente só não pode estacionar na infelicidade, que a gente não pode se deixar enlaçar por momentos ruins, que a gente tem que lutar contra esse ímã que puxa a gente para baixo mesmo, né? Tem que lutar contra tudo isso, porque senão entramos em depressão. Se nós formos pensar só em coisas ruins, a nossa tendência é nos tornarmos depressivos, porque só pensamos em coisas amargas, né? E aí, o De Luca, voltando para o De Luca, ele diz o seguinte, que Jesus já fez a parte dele. Ele já
nos deu todo esse recado que ele veio aqui, nos alertando para uma porção de coisas. Ó, ama teu inimigo, não encare as coisas de uma forma assim tão terrível. Você vai passar momentos desagradáveis, mas eles vão passar, né? Momentos felizes virão. Olha quem você tem à sua volta, amigos, lar formado, tudo que você tem, trabalho, estudo. Olha que maravilha, quantas coisas boas nós temos. Ele está mostrando isso. Não se detenha por coisas ruins, pelos reveses da vida. Já nos pegou pela mão. Jesus já nos segurou pela mão, já nos levou ao aeroporto. E já está falando assim para nós, ó, pega o próximo voo para uma viagem para uma nova vida. Foi isso exatamente que ele fez com o Lázaro. Ele deu uma nova vida com o mesmo corpo. É isso que ele está nos proporcionando agora. Nós temos a oportunidade de, com esse corpo que nós estamos tendo agora, termos uma nova vida. Não é preciso esperar o próximo corpo. Com esse mesmo que nós temos, vamos modificar sentimentos, pensamentos e atitudes diante da vida, para nos tornarmos seres melhores. Nós, nos tornando melhores, vamos transformar este planeta nosso num mundo melhor também. Com tudo isso, eu só posso desejar para todos nós uma boa viagem e com muita paz no coração. Vamos encerrando agora, elevando o nosso pensamento ao nosso Criador, agradecendo mais uma vez toda essa energia que emana dele para nós, fortalecendo o nosso corpo físico e espiritual, nos trazendo fortalecimento a esse corpo que estamos utilizando e ao nosso corpo espiritual, trazendo equilíbrio, paz, calma diante da vida, na resolução de todos os nossos problemas, com muita paz, com muita calma, porque sabemos que a nossa caminhada é longa, mas que vamos cumpri-la até o final da nossa existência. Muito obrigada, Senhor, muita paz e harmonia para todos nós. Obrigada, meu Pai.